Agora nós vamos entrar aqui. Veja. A Bíblia diz em Apocalipse 16, 19. E a cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Depois, primeiro ele desce em Jerusalém. Olha o que ele vai dizer aqui na mensagem, o filtro do homem que pensa. Nações estão se rompendo. O mundo está se desmoronando. Um pedaço de 1.500 milhas dela, de 300 ou 400 milhas de comprimento, 300 ou 400 milhas de comprimento, afundará, ou talvez 40 milhas de fundura dentro daquela falha lá. E num desses dias, as ondas alcançarão até o estado de Kentucky. E quando, presta atenção, e quando o fizer, estremecerá o mundo com tanta força que tudo em cima dele será derrubado. Agora, compara isso que ele disse aqui, o filtro do homem que pensa, a respeito do terremoto da Califórnia, a respeito do tsunami que vai entrar até o estado de Kentucky, que o irmão Mateus vai mostrar para nós a imagem agora. Onde é que fica o estado de Kentucky? Lembrando que na tua tela, onde está a minha flecha para a esquerda, é a Califórnia. E nós vamos mostrar onde é que fica o estado de Kentucky, e nós vamos mostrar até onde que essa onda, esse tsunami vai chegar. E eu quero explicar algo para vocês. Agora, veja, um pedaço de 1.500 milhas dela, de 300 ou 400 milhas de comprimento, afundará. Ou talvez 40 milhas de fundura dentro daquela falha, 40 milhas de profundidade dentro daquela falha, num desses dias, e as ondas alcançarão até o estado de Kentucky. E quando o fizer, quando isso acontecer, olha o que ele está dizendo para nós. Quando isso acontecer, vai estremecer o mundo com tanta força que tudo em cima dele será derrubado. Agora, irmão, veja, onde é que está o estado de Kentucky? Onde que vai chegar o tsunami? Onde que vai chegar as ondas vindo do Oceano Pacífico? Não do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico. Olha o torrão e olha o tamanho do torrão que vai ser afundado, meus amados. Agora, eu quero que você tenha em mente o tamanho do monte que está para surgir e o tamanho do torrão de terra que está para desaparecer. Tá certo? O torrão de terra que está para surgir e o torrão de terra que está para desaparecer. Outra coisa, o país que está profetizado a trazer a marca da besta, trazer tudo que está para... Como é que ele traria qualquer tipo de coisa em uma calamidade como esta? Pense, eu quero que você pense. Como é que ele traria? Entende? E outra coisa, a Bíblia está identificando para nós, por isso que eu disse para vocês, é importante a primeira parte. A Bíblia identificou para nós quando é que aparece a fenda lá em Jerusalém, quando ele põe seus pés na terra. Quando quem põe os pés na terra? Jesus. Não na segunda vinda, na terceira vinda. Depois que Moisés e Elias já vieram e já se foram. Está pensando? Está absorvendo? O profeta disse que quando isso acontecer, o tsunami vai chegar no estado de Kentucky. O profeta disse que quando isso acontecer, tudo em cima dele será derrubado. A Bíblia diz que esse grande terremoto que causa a fenda em Jerusalém, a Bíblia diz que as cidades das nações caíram. O que é a cidade cair? Todos os prédios, todas as casas, todas as ruas, todas as usinas, todos os viadutos caem. Caem. As cidades das nações caíram. E o profeta diz, quando o fizer, estremecerá o mundo com tanta força que tudo em cima dele será derrubado. Tudo. Agora, deixa eu chamar a atenção para mais um detalhe. Mostrei para vocês a dimensão da nova cidade. E agora eu estou mostrando para vocês a dimensão de um outro torrão de terra. Um é exaltado e o outro é abatido. Um torrão desaparece,
se torna menos do que um vale, porque o vale pelo menos é visível, mas este pedaço vai sumir, desaparecer. E quando ele afunda, quando Deus aperta o seu dedo do lado de cá, a minha pergunta é, onde é que esse torrão vai aparecer do outro lado? Está entendendo? Outra coisa, o profeta disse que essas ondas vão chegar até o estado de Kentucky. Mas não é esse tamanho que vai afundar. Não, não é esse tamanho que vai afundar. Ele deu a dimensão que é mais ou menos 1.500 ou 400 milhas, não é? Mais ou menos 400 milhas. Vamos desenhar de novo aqui para você ter... Ele deu a descrição para nós. Ele deu a descrição para nós. E eu quero usar esse mesmo mapinha dos Estados Unidos para ajudar vocês a compreenderem isto aqui. Ali está o mapa dos Estados Unidos. Muito bem. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá. Irmão, presta atenção no que ele vai dizer aqui. Isso aqui é muito impactante. Isso aqui é muito impactante. Mensagem tentando fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus. Dia 18 de julho de 65. Agora lembre-se, você tem que seguir a estação, o tempo. Ele está falando da profecia para se cumprir. Você tem que seguir a estação, o tempo, tá vendo? Em qual estação você se encontra, em que tempo, e fazer aquilo vindicado, para ver que é exatamente a verdade. Agora, tome todos esses devs, toda a palavra, todos os tipos e as coisas, e veja onde você se encontra. Pense na hora que nós estamos vivendo, veja lá, olha só, pense na hora que nós estamos vivendo, veja lá, aquele quase 1/10 da terra está prestes a afundar. Aquele quase 1/10 da terra, meus amados. Sabe a superfície seca? Quer dizer, a superfície da terra, a parte seca do mundo, 1/10, o profeta diz, quase 1/10 vai desaparecer. Quase 1/10 da terra vai desaparecer, vai afundar. A ciência que diz isso, e eles estão olhando o relógio, alguns anos atrás disseram que faltava 3 minutos para meia-noite, pode ser que seja 1 minuto e meio agora. Eles disseram, não acontecerá em nossa geração. Pode acontecer em 5 minutos, e notem a próxima coisa que ele disse, 5 anos. Eu não falei isso, eu nunca disse isso, foi o cientista que disse. Estão saindo da Califórnia aos enxames, como moscas, tá vendo? Bem, o dia, olha, ele vai citar uma escritura, o dia que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu os fogos sobre a terra. Veja o que ele vai dizer aqui agora. Está preparado? Num desses dias, Deus vai tomar a nossa mensagem. Qual é a mensagem que nós temos? De Elias. E nós vamos sair daqui. Algo vai acontecer com certeza. Então, quando a igreja tiver se ido, seu corpo, sua noiva. Veja, meus amados. Ele está dizendo para nós, Deus vai tomar a nossa mensagem. O que ele vai fazer com a nossa mensagem? Passar para Moisés e Elias. E o que Moisés e Elias vai fazer com aquela mensagem? Falta entregar ela para os 144 mil judeus. Depois que eles entregaram para os 144 mil judeus, acabou a graça para o gentio e judeu, não tem mais graça? Então agora algo vai acontecer, algo vai se concretizar. 1/10 da terra. Agora, essa palavra, 1/10, olha que coisa interessante. Olha que o profeta disse, quase 1/10 da terra vai cair. Olha que coisa interessante. Porque quando Moisés e Elias morrem, em Apocalipse 11, a Bíblia diz assim, em Apocalipse 11, a partir do verso 11, fala de Moisés e Elias, da morte deles, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora que eles sobem, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Aqui não é o terremoto que dividiu ela em 3 pedaços, em 3 partes. Aqui é um terremoto um pouquinho antes. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade.
E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Não veio o terceiro ainda. Moisés e Elias já morreram, já foram ressuscitados, já deu um terremoto, e a Bíblia disse, ainda não veio o terceiro ai. O terceiro ai, quem traz é Jesus, é ele próprio. Quando ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, aí sim dá um outro terremoto. A Escritura está claramente diferenciando que esses dois terremotos não são o mesmo. E também já disse o tempo que isso aqui acontece. Esse acontece quando Moisés e Elias ressuscitam, ou sobem ao céu. Eu quero que você absorva isso aqui, muito bem. Quero que você absorva isso. Mas olha que interessante. Nesse terremoto de Moisés e Elias, cai a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto que acontece depois, eu estou passando o que o profeta disse para nós. Esse outro terremoto, o profeta disse que 1/10 do mundo cai. 1/10 da terra cai. Não da cidade de Jerusalém. Lá foi 1/10 da cidade, mas aqui nós estamos vendo 1/10 do mundo. Olha isso aqui. Algumas noites atrás, muitos de vocês, dentro de mais ou menos um mês antes de eu ir para a África, em abril, em maio de 1965, o profeta fez uma viagem para a África, que é aquela que vocês veem naquele vídeo que foi feito aqui pela luz do entardecer. E ele ficou lá maio, junho, julho. Ele ficou 3 meses lá. Ele ficou 3 meses. A última mensagem que ele pregou antes de ir para a África foi uma mensagem chamada Escolhendo uma Noiva. Sabe onde é que o profeta pregou a mensagem Escolhendo uma Noiva? Na cidade de Los Angeles. Por que Deus fez ele pregar esta mensagem na cidade de Los Angeles? Porque Los Angeles representa o mundo. O mundo se tornou uma Sodoma. Lá é o quartel-general do mundo. Mensagem envergonhado, 11 de julho de 65. Que foi a primeira mensagem que ele pregou depois que ele retornou da África. Ele diz assim, ó, falando da profecia que ele deu lá em Los Angeles, 3 meses antes. E quando eu entendi aquilo, eu disse, tem uma escritura disso em algum lugar. E eu descobri que era Jesus, quando ele estava repreendendo a Cafarnaum, na costa. Naquela noite eu procurei as escrituras, vim para casa, peguei um livro de história, e Sodoma e Gomorra, lá atrás tinha sido uma cidade próspera, o quartel-general dos gentios do mundo, o quartel do mundo dos gentios, o quartel-general. Mensagem envergonhado. Vocês entenderam? Vamos lá. O quartel-general. E o profeta disse, antes de eu ir à África, ele fala nessa mesma mensagem, ou não, isso aqui ele diz na mensagem que ele pregou no outro final de semana, também em julho, dia 18 de julho de 65, e ele disse, eu quero passar uma informação para vocês. Ele fala da profecia que ele deu, e ele disse, ele deu a profecia, e então em Tucson, recentemente, assim que eu retornei, um grande terremoto aconteceu lá. E os cientistas estavam na televisão formulando, saindo nos jornais, dizendo que a Terra recentemente fendeu nas Ilhas Aleutas, ou do Alasca, por volta das Ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas no mar, voltava passando por San Diego, passava ao redor de Los Angeles, ia em San Diego e se soltou várias polegadas. Carros tombaram, hotéis cederam, e perguntaram para os cientistas, nesse quadro, nesse programa, quando é que isso vai desabar um dia? Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Um ano antes, teve o terremoto do Alasca, na Sexta-feira Santa. 2 dias antes da Sexta-feira Santa de 64, Deus disse para o profeta pegar uma pedra e lançou ela no ar.
E ele ouviu 3 explosões, 3. E os irmãos não ouviram, mas ele ouviu uma voz que disse: julgamento, costa oeste. 3 palavras. Julgamento, costa oeste. E 3 explosões, 3 palavras. Certo? E ele diz aqui que quando ele esteve em Los Angeles em 65, em abril, dia 29 de abril de 1965, que ele prega, no final da mensagem, escolhendo uma noiva, ele dá a profecia a respeito de Los Angeles afundar. Quando isso acontece, que ele foi para a África e ele retorna e disse: olha, depois que eu dei a profecia, deu um outro terremoto, deu um terremoto lá em Los Angeles, e esse terremoto separou algumas polegadas. A rachadura abriu mais. Veja, irmão, ao meu simples modo de ver, em 64, quando ele jogou a pedra no ar, o terremoto do Alasca já rachou a terra onde ela tem que cair, já delineou onde ela tem que cair. Em 65, quando ele entrega lá e diz: ó, vocês já estão condenados. Vocês já estão condenados. Deu outro terremoto. Deu outro terremoto. E o profeta disse: nesse terremoto, a rachadura aumentou. A rachadura aumentou. E quantas explosões que ele ouviu? 3. 3 explosões. 3 palavras. Juízo, costa oeste. 3 explosões. Teve um em 64, ele fala desse aqui em 65, que abriu mais. Falta mais um. Para afundar. Vamos aqui, nosso tempo está seguindo, mas vocês tenham paciência comigo, que eu preciso passar pela primeira parte. Eu percebo o seguinte: muitas vezes nós temos que aproveitar o momento que nós estamos na presença de Deus para nós concluirmos, como disse Josué, ele disse: eu não posso voltar para destruir esses inimigos amanhã, tem que ser hoje. Lembra? E ele mandou o sol parar? Muito interessante aquilo ali. Então ele fala isso na mensagem: tentando fazer uma obra para Deus sem ser da vontade de Deus, onde ele tinha já falado de 64. Mesmo local. Para quem não sabe, as ilhas, eu acho que eu desenhei aqui em algum lugar, vamos ver se eu acho. Se eu acho desenhado para vocês. Aqui, este mapa. Podemos usar este mapa aqui, que eu já baixei aqui para vocês entenderem. Aqui são as ilhas Aleutas. Aqui, ó, as ilhas Aleutas. Aqui embaixo, ó, está apontando quanto que é 200 milhas. Não sei se está saindo meu quadrinho na transmissão. Caiu de novo? Vamos ver aqui. Ah, isto. Maravilha. Aí está o mapinha. As ilhas Aleutas, que o profeta cita, estão aqui. Aí ele diz assim, ó. Vamos lá, eu vou ler o que o profeta disse, onde é que vai ter onde é que tá, qual que é o torrão que vai cair. Então, profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar. Eu vim para casa e fui para a África, enquanto estava na África, tiveram um terremoto. E os cientistas, vocês viram na transmissão, que algumas casas tombaram e assim por diante. Desde aquele terremoto, há uma rachadura de 2 ou 3 polegadas que apareceu na Terra, que começa no Alasca, aqui está o Alasca, ó. Começa no Alasca, passa pelas ilhas Aleutas, aqui as ilhas Aleutas, passa longe por cerca de 150 ou 200 milhas no mar. Para quem não sabe, aqui está a dimensão de 200 milhas, aqui no cantinho aqui, ó. Aqui está dizendo quanto que é 200 milhas nesse mapa. Eu exagerei um pouco aqui, eu acho. Vamos refazer aqui para vocês entenderem. Aqui, Ilhas Aleutas. Começa aqui nas Ilhas Aleutas. E essa rachadura faz assim, ó. Mais ou menos 150 a 200 milhas. Vamos ler o restante? Passa longe por cerca de 50 a 200 milhas no mar. Sobe por San Diego. San Diego está ao sul de Los Angeles. Está aqui. Tá? E sai novamente um pouquinho abaixo, ao norte da Califórnia, num lugarzinho chamado São José. São José está ao norte, se eu não me engano, está ao norte de São Francisco. Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou dentro do estado do Arizona aqui?
Veja, onde é que vai chegar o tsunami para você se identificar? Vou fazer uma flecha. O tsunami vai chegar onde eu fiz a flecha. As ondas. Quando esse torrão afundar. Quando esse torrão afundar. Posso fazer um pouquinho maior. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. O profeta deu as dimensões ali para nós. Sobe por San Diego, engloba a Califórnia, Los Angeles, sai novamente ao norte da Califórnia, um lugarzinho pequeno chamado São José, pouco para baixo de lá. Por que que as ondas vão chegar aqui, mas não é aqui que a Terra vai parar? Não. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, capítulo 8, que as águas se abateram depois que deu o dilúvio com a existir. Todo esse pedaço aqui vai deixar de existir nessa região. Vamos mais um pouco aqui. Outra escritura que eu quero citar para vocês, se vocês quiserem estudar depois, é bom eu anotar para vocês. Outra escritura, vou colocar do lado aqui. Isaías. Eu já coloquei Isaías 2, vamos ver. Não, Isaías 2. Todo o capítulo fala do começo do milênio. Mas lá no finalzinho, eu vou colocar aqui verso 19, diz assim, ó. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Naquele dia o homem lançará as topeiras aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem, entrarão nas fendas das rochas e na caverna das penhas. Compare isso com o sexto selo que você vai ver que está falando da mesma visão. Apocalipse 6 a partir do verso 12. E nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, o Senhor estará na terra. Quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. 2 vezes fala, no verso 19 e no verso 21. Onde diz lá no verso 19, quando ele se levantar para abalar terrivelmente, aqui diz no inglês, né? No nosso português não diz assim, mas no inglês diz assim, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Depois repete de novo, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Isaías capítulo 2, lá no verso 19, é o que eu estou lendo para vocês.